estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Gabardo e nós vamos começar com mais uma aula de História. Hoje é a aula número 12. Para a aula de hoje, nós vamos precisar, além de estar num lugar tranquilo, bem apoiado para poder registrar a nossa aula, vamos usar o caderno, a folha para registro de aula, uma folha para atividade, lápis de escrever colorido, apontador, régua e borracha. Então eu vou deixar um tempinho para que vocês organizem o material. Conseguiram se organizar? Que bom! Para relembrar da nossa aula anterior, eu trouxe um vídeo para vocês do professor Giovanni Bernini. Ele trabalha com ícones, ele faz desenhos para contar a história. Aí ele fez esse vídeo sobre os homens do Neolítico, da pré-história, que nós estudamos na aula número 11. Vamos assistir? Então vamos falar um pouquinho da pré-história, ou seja, todo o período anterior à invenção da escrita, que vai ser dividida em 3 grandes períodos. O primeiro dele é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde a principal evolução foi o domínio do fogo pelo ser humano, o que vai auxiliá-lo em várias tarefas. Uma das características neste momento eram as ferramentas de pedra lascada, as primeiras a serem feitas. Os seres humanos estavam num estágio de nomadez, ou seja, eles eram nômades ainda, ficavam circulando o tempo inteiro em busca de comida. Eram, por isso, caçadores e coletores, ou seja, sobreviviam daquilo que conseguiam retirar da natureza que já estava pronto, tanto a caça aos animais quanto os frutos. E justamente por serem nômades, não faziam seus abrigos e moravam nas cavernas que já estavam prontas. Aí chega finalmente o período neolítico, aonde temos o domínio da agricultura, as mulheres descobrem a agricultura e isso vai haver uma grande revolução no modo de vida dos seres humanos. Há aqui uma evolução nas ferramentas, inicia-se algumas ferramentas já com pedra polida, aquele machadinho tradicional de pedra. Os seres humanos, graças à agricultura, deixam de ser nômades e passam a ser seminômades, ou seja, ficam num lugar estabelecido, mas ainda fazem alguma circulação, deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser produtores, ou seja, vão produzir o próprio alimento aos arredores então das suas aldeias. E este é um outro ponto importante, a evolução aqui. Os seres humanos deixam as cavernas e passam a estabelecer as primeiras aldeias na beira dos rios e próximo aos seus campos agrícolas. E por último, temos a Idade dos Metais, aonde tem-se o desenvolvimento da escrita, e aí vai encerrar propriamente a pré-história.
A escrita que é extremamente importante para conseguir organizar o que a gente vai ver neste ponto aqui. Como o próprio nome diz, as ferramentas serão de metais a partir daí, muito mais eficientes. E os seres humanos, já com um grande desenvolvimento agrícola, passam a ser então sedentários, ou seja, deixam de circular em busca de comida porque agora eles produzem, todos os seus alimentos. E aí surge então novos ofícios numa sociedade muito mais complexa, onde você vai ter os pedreiros, os ferreiros, então surge uma diversidade de ofícios para o desenvolvimento da sociedade. Então nós temos aqui, vamos fazer um pedreiro e um policial também, lembrando que aí você já tem um pacto social sendo estabelecido. E por final surgem os primeiros estados ali na região do Crescente Fértil. Então temos aqui os 3 principais períodos da pré-história e as suas características. Gostaram do vídeo? Eu também adorei. E obrigada, professor Bernini, pela sua ajuda na nossa aula, enriqueceu bastante. Então, só pontuando o que a gente assistiu. A vida dos seres humanos no período neolítico, eles começaram como agricultores, plantavam seus alimentos, pastores, porque aprenderam a domesticar os animais, se tornaram sedentários, ou seja, fixavam por mais tempo no mesmo local e por isso começaram a construir casas, formando as primeiras aldeias, os primeiros grupos. Então pega seu caderno ou a sua folha de registro e vamos registrar a data de hoje, a aula número 12 e o nosso tema, que é a pré-história brasileira. Tempo para vocês copiarem. Copiaram? Então vamos lá. O que nós sabemos sobre os primeiros habitantes do Brasil?
Para a gente poder compreender como esses povos se fixaram na nossa Terra, nós temos que entender como é que eles chegaram até o nosso continente. Isso mesmo. Olha só o quanto é complexo para a gente dizer como eles chegaram aqui. Este é um mapa das principais rotas dos seres humanos para a América. Quer dizer que os historiadores, juntos com os arqueólogos, fizeram pesquisas das ossadas que foram achando em sítios arqueológicos. Essas ossadas, esses ossos humanos, foram encontrados em vários lugares aqui do nosso planeta. Esse é um mapa do nosso mundo. Então, de acordo com os que foram encontrados, os mais antigos estão nessa região, que é do continente africano. Então, a ossada dos primeiros hominídeos, dos primeiros seres humanos, os mais antigos, foram encontrados aqui. Todos esses aqui foram encontrados depois. Complicadinho? Não, é fácil de entender. Quando isso acontece na história, os historiadores fazem uma teoria. Só que, ainda enquanto é teoria, ela precisa ser estudada e pode mudar com o tempo. Sabe por quê? Basta que se encontre um esqueleto um pouco mais antigo para que os historiadores tenham que reformular essa teoria. Então, as teorias da passagem desses humanos são duas, que teriam vindo pela África e à medida porque eles eram nômades, lembra? Eles saíam à caça de alimentos, de animais para caçar e alimentos para coletar. Então eles teriam se fixado, alguns na Europa, outros vindo pela Ásia, e aqui no Estreito de Bering, que é a região mais próxima da Ásia do continente americano, do nosso continente, no período glacial, onde tudo estava congelado, eles conseguiram atravessar a pé. Dessa forma, eles teriam chego através do Alasca, passado para a América do Norte, América Central e chegado na América do Sul, aqui no nosso território brasileiro. Entretanto, a outra hipótese é que eles teriam vindo pela Oceania, através de barquinhos, e teriam passado de ilhas, depois de ilhas, chegado aqui onde hoje é a Austrália, e também atravessado em barcos algumas ilhas aqui da Polinésia, chegando mais próximo do nosso território. Dessa forma, eles teriam chegado diretamente na América do Sul. Muito complicado? Não, vai ser fácil de entender. Então agora nós vamos ver se você entendeu aquilo que a professora acabou de explicar. São questões de verdadeiro ou falso. Mas não se preocupe, não precisa copiar a frase. Você simplesmente vai colocar a letrinha no seu caderno, da frase A, B, C e D, e depois eu vou dar um tempinho para vocês dizerem se a frase que eu vou ler é verdadeira ou falsa. Um tempinho para vocês copiarem no caderno A, B, C e D com espaço para colocar se é verdadeira ou falsa. Vamos agora para a nossa primeira frase. As teorias feitas pelos cientistas e historiadores podem mudar com novas descobertas. Verdadeiro ou falso? Tempo para você responder. Responderam? Então vamos para a nossa frase B.
As ossadas humanas mais antigas foram encontradas no continente africano. Verdadeiro ou falso? Conseguiram responder? Então vamos para a letrinha C. Os grupos de humanos nômades foram se espalhando pelo mundo, ocupando diferentes continentes. Isso é verdadeiro ou é falso? Responde aí. Vamos agora para a letrinha D, a nossa última frase. Todas as partes do mundo tiveram seres humanos ao mesmo tempo? Será? Verdadeiro ou falso? Vamos corrigir se você fez certo? Então vamos lá. A letrinha A é verdadeira. Sim, as teorias feitas pelos cientistas e historiadores podem mudar com novas descobertas a qualquer momento. Por isso que a gente diz que até hoje nós sabemos que os primeiros seres humanos apareceram na África. A letra B também é verdadeira. As ossadas humanas mais antigas foram encontradas no continente africano. A letra C também verdadeira. Os grupos humanos nômades foram se espalhando por todo o mundo, ocupando diferentes continentes. E a letra D é falsa. Todas as partes do mundo tiveram seres humanos ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Eles foram colonizando o mundo de pouquinho em pouquinho. Então agora eu quero que vocês confiram se o caderno de vocês ficou dessa forma. Um tempinho para vocês. Aqui no Brasil, o que a gente sabe sobre esses primeiros grupos que se fixaram no Brasil? Eu trouxe para vocês, no mapa brasileiro, aonde estão os principais parques arqueológicos de pesquisa sobre os nossos primeiros habitantes do território. Na Amazônia, nós temos Terra Preta da Amazônia, que é um sítio arqueológico com registros de 3.000 anos atrás. No Piauí, nós temos o Boqueirão da Pedra Furada, com registros de 48.000 anos atrás, e é também um patrimônio cultural da humanidade. No Mato Grosso do Sul, temos Santa Helena, possui datações de 23.000 anos antes do presente, quer dizer, 23.000 anos atrás. Na Lagoa Santa, em Minas Gerais, nesse local, foi encontrado o crânio da Luzia. A Luzia foi o esqueleto humano mais antigo encontrado no território brasileiro. E os sambaquis, que eles vão do litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina e têm registros de cerca de 8.000 anos. Até no litoral do nosso Paraná aqui, nós temos um sambaqui também. Mas nessa aula nós vamos falar especificamente da Lagoa Santa de Minas Gerais. Esse sítio arqueológico teve início da sua exploração por volta do ano de 1825 pelo dinamarquês Peter Lund. Daquela época até hoje foram encontrados mais de 12.000 fósseis, sendo que entre eles 250 eram fósseis humanos.
Os fósseis animais encontrados, também chamados de animais da megafauna, apresentavam tamanhos muito maiores que o atual da fauna brasileira. Eles não eram dinossauros, eles só eram animais numa proporção maior. Para vocês verem como eram, olha que curioso. Esse é o Megatheron, que é a preguiça gigante. O Glyptodonte, que é o tatu gigante, ele é mais ou menos seria do tamanho de um carro. Já o nosso tatu da nossa fauna atual, ele é bem pequenininho. O tigre dente de sabre, mas ele era mais ou menos do tamanho de um tigre normal, só que um pouco mais reforçado. E a Macrauchenia. A Macrauchenia é um dos animais mais estranhos que eu já vi. Parece que é uma lhama com uma carinha de anta, um narizinho parecido com um elefante. Ele seria o ascendente das lhamas que nós temos na América do Sul. Curioso, né? Nesse sítio arqueológico foi encontrado o fóssil mais antigo da América do Sul, como eu falei para vocês lá no mapa. Era de uma mulher e ela foi chamada de Luzia. Ela tem cerca de 11.500 anos e o seu crânio está exposto no Museu Histórico Nacional. O bacana da Luzia é que ela mostrou para os historiadores e antropólogos que o mesmo período em que ela foi registrada aqui no Brasil é o mesmo período que outros crânios, ou melhor, outras ossadas humanas foram encontradas perto da travessia de Bering. Isso reforça a teoria de que é possível que os nossos primeiros habitantes tenham chegado no nosso território através da Oceania, lá da Austrália. E os cientistas ingleses pegaram esse crânio e conseguiram fazer uma reconstituição do rosto da Luzia. Então, essa é a imagem do que seria a Luzia enquanto viva. É uma reconstituição computadorizada desse rosto. Bacana, né? Pelas características das pessoas que foram encontradas na Oceania e na África, a Luzia teria vindo desses povos mais diretamente, porque ela é muito parecida com os povos encontrados na Oceania. Agora, vocês ficaram curiosos, não ficaram, para saber como é que é um sítio arqueológico? Como é que trabalham esses cientistas? Vamos conhecer o trabalho, conhecendo também a Lagoa Santa? Eu trouxe um videozinho para vocês assistirem. A região de Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Ela ganhou notoriedade na primeira metade do século XIX porque aqui foram encontrados um abundante registro fóssil da megafauna extinta e diversos esqueletos humanos. O Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem teriam coexistido. A Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. Os estudos, né, da região de Lagoa Santa sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente móveis, né, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, tem qualificado isso, né, e geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Os registros sobre a megafauna na região de Lagoa Santa são bastante antigos, né? Datam desde os primeiros trabalhos do Lund e desde então muitos outros foram efetuados em outras regiões do Brasil. A megafauna, né, é um conceito um pouco arbitrário, né, que se refere a mamíferos de grande porte. Em geral, são grupos que não estão mais representados hoje, que incluem aí preguiças gigantes, o tigre-dente de sabre, alguns tatus gigantes, né, que são entre os mais conhecidos. De alguns tempos para cá, com um maior investimento em datações, a gente conseguiu verificar uma certa sobreposição cronológica entre as ocupações humanas
e alguns fósseis desses mamíferos que sobreviveram entre o Pleistoceno e o início do Holoceno. Essa relação entre os homens e a megafauna, de certa forma, ela persiste sendo estudada, porque a gente não encontrou aqui uma evidência, por exemplo, né, de que esses animais foram consumidos por esses primeiros ocupantes aqui do continente. A minha pesquisa é em microvestígios botânicos dos amidos retidos nos artefatos líticos aqui da Lapa do Santo. Esse tipo de pesquisa é ainda recente no Brasil, né? Então estou interessada em estudar a função dos artefatos aqui da Lapa do Santo. Né? Se eles foram usados para cortar frutas, raspar tubérculos, né? Manipular plantas. E tanto é que os amidos também são importantes para a pesquisa do Rodrigo. Né? O pessoal que estuda o cálculo dentário, a questão da alimentação em Lagoa Santa. Então, acaba que todas as pesquisas vão se amarrando, né? Desde o começo do século XX, os trabalhos que analisaram os crânios da região de Lagoa Santa, não só daqui, já mostravam que a população que vivia na região de Lagoa Santa apresentava uma quantidade de cáries, principalmente, maior do que os caçadores-coletores de outras regiões do mundo. Ficava quase entre uma população caçadora-coletora, que tem um índice de cárie muito baixo, e uma população agricultora, que tem plantação estabelecida, que já tem um índice de cárie muito alto. As pessoas não estavam entendendo muito bem isso. A gente está falando de uma área de trópico, onde a paisagem apresenta muitos frutos, muitas raízes, tubérculos, que tem uma quantidade de amido e de carboidrato muito grande na alimentação, açúcares, né? E provavelmente seria esse consumo dessas frutas que tem em abundância no cerrado que estaria elevando esse índice de cáries na região. E a gente também está procurando saber que tipo de frutas e de tubérculos eram esses que eles possivelmente estavam consumindo. A gente aqui na Lapa do Santo já fazemos coleta desde 2012 para análise de paleoparasito. Nós caçamos isso através da coleta de sedimento, onde esses ovos de parasitas que estariam eventualmente presentes no intestino vão se depositar, quando se desfizer o corpo, vão se depositar ao fundo, se misturando com sedimento. Então a gente coleta sedimento da cavidade pélvica, né, para fazer a microscopia e depois também faz o exame genético de ADNA, né, ADNA antigo. A gente tem ajustado o protocolo para que a gente pelo menos controle esta variável que é a coleta, né? Então usamos todo o equipamento, o EPI, né, descartável, esterilizado. Então isso pode trazer indícios a gente quanto à questão de rotas migratórias, relações entre grupos, né, transmissão, né, desses parasitos. Pode trazer uma série de elementos que vão se somar a outros elementos que a gente já tem em material arqueológico. Vocês viram que bacana, que instrumentos esses cientistas usam e que trabalho delicado tem que ser feito? E quanta coisa se pode aprender? Aprenderam até que os primeiros habitantes tinham cáries. Viu como é importante a invenção da escova de dente, estudantes? Vamos registrar no nosso caderno agora um pouquinho dos conceitos que nós aprendemos nessa aula. Os primeiros habitantes do nosso território eram caçadores-coletores, se alimentavam de frutas, folhas, raízes, carnes de pequenos animais. Eu vou deixar uns tempinho para vocês copiarem no caderno.
mais um trechinho para vocês copiarem. Não se alimentavam de animais da megafauna e não praticavam agricultura, não criavam animais e não produziam cerâmica. Mais um tempinho para vocês copiarem. Deu tempo de vocês copiarem? Que bom! Então vocês perceberam como os vestígios são importantes? Como eles ajudam a descobrir e remontar o passado? Cabe uma reflexão para vocês. Que vestígio nós estamos deixando na natureza hoje e que vão estudar ou vão reconstruir como era o nosso hoje no futuro? Pensem nisso. A gente volta a discutir sobre isso nas próximas aulas. Mas agora eu quero que vocês comecem a exercitar a imaginação de vocês. Vamos criar uma história em quadrinhos sobre como seria a nossa vida se nós tivéssemos vivido há 11.500 anos atrás, junto com a Luzia, junto com a megafauna, com aqueles animais que nós vimos nessa aula. Para isso, nós vamos fazer uma tirinha, ok? Então, lembra que a professora pediu para vocês uma folha? Então, nessa folha, eu quero que vocês dobrem dessa forma. Nós vamos marcar. A tirinha é como se fosse uma história em quadrinhos, mas ela é uma história em quadrinhos mais curta. Ela usa balões para diálogo, ela também usa título. Ó, dobrei no meio, dobrei na metade e agora eu vou dobrar mais uma vez. Conseguiram? Então, nós vamos fazer uma tirinha, uma história em quadrinho com 4 partes. Eu vou passar aqui a minha canetinha hidrocor para que vocês consigam visualizar melhor. Não precisa usar régua. Como vocês vão fazer um trecho curtinho, é só passar a canetinha na linha. Tranquilos? Então, a nossa história vai ter que ter um título que você vai pôr lá no primeiro quadrinho. E vocês vão desenhar como vocês acreditam que seria a nossa vida. Eu vou deixar um tempinho para vocês prepararem esse material e depois a gente volta.
Conseguiram preparar o material? Eu preparei o meu assim, claro, eu não sou uma boa desenhista, então eu nem dei continuidade na minha história. Mas vocês vão terminar essa atividade e depois vocês vão colar no caderninho de história para que a professora da escola de vocês possa corrigir. Se vocês quiserem, tira uma foto e manda para mim com o seu nome e o nome da sua escola. Quem sabe o seu trabalhinho não aparece aqui na nossa aula, ok? Então, registra no caderno atividade 1, como seria a nossa vida na pré-história. 1 minuto para vocês copiarem. Agora eu vou trazer para vocês um outro sítio arqueológico um pouco diferente daquele que nós vimos como o da Lagoa Santa no filme. Nós vamos falar sobre os povos do Sambaqui. Olhem essa imagem. É uma montanha, só que é uma montanha que fica no litoral. Não é uma montanha grande, é um morrinho, né? Se vocês observarem de perto, vocês vão perceber, nessa imagem aqui, que está em camadas. E está cheio de conchinhas. Então, esses sambaquis são os restos da população que morava no litoral. Eles, com o tempo, foi passando, foi solidificando nessas montanhas, nesses morrinhos, e foi formando, como nós podemos dizer, um arquivo desse povo. Nesse sambaqui, nós podemos encontrar muitas coisas. Mas o que quer dizer sambaqui? Na língua tupi-guarani, quer dizer monte de conchas. São colinas formadas por vestígios alimentares, concha de moluscos, restos de peixes e crustáceos, mamíferos marinhos e terrestres. E demais vestígios, entre eles restos de habitações, fogueiras, objetos, instrumentos e adornos de pedras lascadas e polidas, ossos, dentes e conchas deixados pelos habitantes do litoral brasileiro. No interior dos sambaquis são encontrados sepultamentos humanos e oferendas associadas, como as famosas esculturas denominadas zoólitos, sendo que os mais antigos podem chegar a 10 mil anos. Eu trouxe para vocês algumas imagens de zoólitos. Esses zoólitos foram encontrados no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Essa primeira imagem é um zoólito de um tubarão. Imagine que os nossos primeiros povos do litoral, eles eram muito bons escultores, vocês não acharam? Esse tubarão, ele está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui são aves, são pequenos passarinhos. E eles estão expostos no acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Eles foram encontrados no Sambaqui de Santa Catarina. Mas o Sambaqui, se você for pensar bem, é como se fosse um lixão, um depósito, né? Eles tinham encontrados, seja restos de fogueira, restos de alimento, até sepultamento de pessoas nessa montanha. Se nós tivéssemos um sambaqui feito hoje, o que nós encontraríamos ele? Quais objetos você teria jogado fora e que, quando fossem resgatados no futuro, daqui 100, 200 anos, as pessoas conseguiriam entender como você vive, como você é? Então vamos fazer a nossa segunda atividade. Não precisa copiar tudo o que está escrito. Eu só quero que vocês desenhem um sambaqui, ou seja, uma montanha com conchas, onde estarão os objetos que você jogaria fora. Mas preste atenção, tem que ser objetos que sejam importantes para você hoje, que identifiquem o que você gosta de fazer, as coisas que você tem preferência, porque no futuro alguém pode achar o teu desenho e entender como você é.
um tempinho para vocês começarem a atividade. Conseguiram compreender a atividade? Se não terminaram de fazer, não tem problema, porque vocês podem terminar agora em casa, tá ok? Então eu vou deixar um beijo no coração de vocês e até a semana que vem.